Qual é o santo padroeiro de Lisboa? Santo António. Santo António. Esse é o primeiro que vem à cabeça. Que santo é que associou a Lisboa? António? Santo António? Quem é o padroeiro de Lisboa? Agora já estraguei tudo. Santo António, mas isso... Não, isso nós sabemos, isso é fácil. E se eu vos dissesse que não é o Santo António? Então, fomos enganados toda a vida. Há uma confusão aqui com o Santo António. O Santo António nasceu cá, morreu em Pádua, mas nasceu cá em Lisboa. E é um santo muito popular cá, casamenteiro e tal. Agora São Vicente é que é o padroeiro de Lisboa. E sobre São Vicente, sabe alguma coisa? Deu aqui à costa, no Manau, restos mortais dele. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Eis-nos chegados ao último episódio da segunda temporada das Histórias de Lisboa, em pleno mês dos Santos Populares. Vai de corações ao alto nesta lua e a marcha segue contente as trinhas. E por isso, o assunto que aqui vamos tratar não podia deixar de ser sobre um dos dois santos padroeiros ao longo dos séculos, Santo António e São Vicente, o santo misterioso, cujos restos mortais, reza a lenda, terão sido conduzidos por uma barca e um bando de corvos. Ainda hoje, símbolos da cidade. Desde Sagres, ou do Cabo de São Vicente, até uma Lisboa em verdadeiro pé de guerra. As relíquias do santo viram-se envolvidas numa contenda que explica muito do ambiente que se vivia na cidade, recentemente tomada pelos cristãos e ainda com ecos de uma diversidade cultural islâmica, judaica e moçárabe. Hoje, nas Histórias de Lisboa, vamos descobrir quem é, afinal, o santo padroeiro de Lisboa. sicnoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt. Então, connosco temos o historiador de arte do Museu de Lisboa, Paulo Almeida Fernandes. Olá, Paulo, bem-vindo. Olá. Vamos falar desta questiúncula, desta questão importante que é, afinal, quem é o padroeiro da cidade de Lisboa, um clássico, um tema clássico, tendo em conta que de São Vicente a Santo António decorreu mais ou menos tanto tempo quanto decorreu de Santo António até aos nossos dias, o que me leva a pensar que são mundos completamente diferentes, quer os nossos face ao mundo de Santo António, estamos a falar do século XII, XIII, e, sobretudo, do São Vicente, então era um mundo mesmo muito diferente. Estamos a falar de há muitos séculos atrás. É bem verdade. De facto, o São Vicente e o Santo António não são contemporâneos, muito longe disso. O São Vicente é um dos primeiros mártires do cristianismo. O Santo António tem outro modelo de santidade, muito mais medieval, mais assente na palavra e na difusão da palavra. Mas, paradoxalmente, em Lisboa são praticamente contemporâneos. É engraçado, eles aconteceram-nos em Lisboa os dois, mas contemporâneos em que sentido? Contemporâneos no sentido em que as relíquias de São Vicente chegam em 1173 e Santo António nasce nem 20 anos depois. É muito curioso. E, portanto, quando Santo António está a ter a sua formação na sede de Lisboa e em São Vicente de Fora, contactou com este modelo de santidade
que era ditado por São Vicente, que é uma coisa completamente diferente, ou seja, é um mártir do cristianismo, ou seja, alguém que apela ao martírio como resposta pela impossibilidade de ter a sua verdadeira fé. Exato. O cristianismo, que era uma questão do Império Romano, que foi o período em que ele viveu e que era uma questão pungente nessa altura, não é? É um facto, de facto, quer dizer, o São Vicente é um dos vários mártires nas últimas perseguições de Diocleciano, ou seja, das últimas perseguições em que temos a tentativa de impor ainda o paganismo romano e, sobretudo, o culto pelo imperador, que era uma coisa muito importante para os romanos desde Augusto, e uma série de gente que caminha para o monoteísmo, caminha para um Deus único e que, portanto, não se revê naquela ideia de panteão romano com tantos deuses. Estamos a falar do século... Estamos a falar de inícios do século IV. Se bem que as primeiras perseguições são anteriores, são desde meados do século III que temos perseguições. Mas estas últimas, Diocleciano, são verdadeiramente do início do século IV. E há uma série de mártires. Por exemplo, em Lisboa também temos outros mártires. Os mártires da Oliciponenses. Sim, os Três Santos. Os Três Santos. Máximo, dão um nome ao bairro de Santos. Máximo, Veríssimo e Júlia, apesar de nós termos às vezes Máximo, Veríssima e Júlia, ou Máxima, Veríssima e Júlia, quer dizer, não sabemos se são 2 homens e uma mulher ou 2 mulheres e um homem, são mártires do início do cristianismo e esses, curiosamente, são romanos que têm um sonho e lhes dizem que têm que procurar o martírio nos confins do Império Romano. Então vêm para Olicipo. É preciso lembrar que isto é o fim do mundo. Isto é o fim do mundo. Nos tempos romanos. O São Vicente, durante muito tempo, até durante a Idade Média, claro, é uma espécie de faroeste. O São Vicente, não sendo lisboeta, era da Península Ibérica, portanto também prefazia um bocadinho esse mito também desta península um bocadinho afastada do centro, um bocado periférica, não é? Sim, mas é uma Península Ibérica diferente, porque a costa oriental da Península Ibérica, o Levante, enfim, aquilo que é hoje a Catalunha, Valência, era um território muito mais romanizado do que aquilo que acontecia no Ocidente. E, portanto, ou seja, essas populações têm mais contacto com Roma, com os romanos, e, portanto, é uma Península Ibérica a diferentes velocidades. Uhum. O São Vicente nasceu em Huesca, portanto, o atual Aragão, e provavelmente na altura também já era, portanto, viria a ser Aragão, obviamente, e depois ele acaba por ser um diácono da igreja em Saragossa. É isso mesmo. Mas depois começa a tornar-se mais difusa, digamos, a sua existência, não é? Sim, quer dizer, temos muito poucas informações sobre esta figura. Depois do seu martírio, há uma Pássio, que é um texto hagiográfico que é escrito, onde se codifica mais ou menos os dados biográficos que temos. Hagiográfico é relativo aos santos, não é? Exatamente. E portanto sabemos que, ou pelo menos temos essa convicção de que ele teria nascido em Huesca. Depois teria sido diácono em Saragossa. Diácono naquela altura era uma figura importante, era a terceira figura da igreja. Havia o bispo, o presbítero e logo a seguir o diácono. Era alguém que tinha funções muito ligadas com a liturgia, ou seja, alguém que zelava pelas escrituras, que zelava por tudo aquilo que era a cultura letrada naquela época, e terá sido exatamente em Saragossa que terá sido preso juntamente com o bispo, que é o Valério. Porque isto era em oposição ao poder instituído. Nesta altura o cristianismo ainda não era a religião do Império Romano. Ainda não era a religião do Império Romano, nem era uma religião admitida ainda. Portanto, ou seja, ainda havia teria de passar vários anos, décadas até haver primeiro um édito de admissão do cristianismo como religião tolerada e depois já muito mais tarde, ou seja, muito mais tarde, no final do século IV, haver então um édito a tornar o cristianismo religião de Estado. Uhum. Nesta altura ainda não é assim. E portanto as comunidades que se organizam em torno desta religião oriental, a que chamamos cristianismo, estavam um bocadinho na sombra, na periferia, enfim, na margem da sociedade, daquilo que era admitido. E ele então é preso durante estas perseguições. Depois há uma série de fenómenos fantásticos. Transcendentais. O próprio governador que o prende é alguém sobre o qual temos dúvidas sobre a sua existência. Um homem chamado Daciano, que o transporta a ele e ao bispo para Valência, e depois é em Valência que todo o martírio se passa, não é? E depois é muito curioso porque Vicente em latim é vincens, ou seja, é o vencedor, é aquele que vence a morte. E aqui está um bocadinho, talvez, a chave da interpretação do grande sucesso que Vicente teve durante a Idade Média, e não só este Vicente, mas outros Vicentes que também existiram,
porque tinham este condão de só com o seu nome já anunciar que tinham vencido sobre uma força demoníaca, uma força do mal. E essa força do mal era o Império Romano. Portanto, através da morte, ele vence o Império Romano. Esse mito e essa aura à volta do São Vicente começa a espalhar-se de forma, enfim, difícil de definir hoje em dia, mas por um território muito vasto, sobretudo ligado ao sul da Europa e ao norte do Mediterrâneo. Sim, o São Vicente é um santo paradoxal, porque ele é um santo hispânico, mas que depois vai ter um culto verdadeiramente internacional. Crê-se que o seu corpo terá sido colocado em Valência, portanto, ou seja, primitivamente, depois de todas as peripécias das histórias fantásticas do martírio, ele terá dado à costa e então terá sido sepultado nas areias de uma praia próximo de Valência, onde depois os seus restos são transbordados. E Valência transformou-se sempre no local onde há mais culto a São Vicente. Ainda hoje São Vicente é um santo importante para Valência. Mas curiosamente, com as muitas histórias seguintes, sobretudo com aquilo que vai acontecer muitas vezes na história destes santos, é que as relíquias são religiosamente guardadas, cuidadosamente guardadas, há um culto muito particular a essas relíquias e depois, por ameaça externa, e normalmente a ameaça externa é sempre ameaça muçulmana. Há sempre este topos literário que nos diz que, ou que nos indica que são os muçulmanos, são os verdadeiros maus da fita e que poderiam em determinado momento, por alguma razão que é desconhecida, poderiam verdadeiramente arrasar todos os cultos e todas as relíquias que permanecessem. E portanto, quando há essa ameaça externa, as relíquias são dispersas, são trasladadas de um local para o outro. E aí é que impressiona a quantidade de lugares que têm relíquias de São Vicente. Estamos a falar desde já de um momento em que as relíquias têm um papel também muito importante nesta fase do cristianismo, não é? Sim, durante a Idade Média há um verdadeiro mercado de relíquias. Nós tivemos um bispo de Coimbra que foi à Terra Santa buscar a cabeça de Santiago, por exemplo, e claro que a encontrou. Portanto, quer dizer, também temos em Colónia, temos o túmulo dos Reis Magos. Portanto, há todo um fenómeno de comercial de relíquias que faz com que haja muitos restos fantásticos de santos a circular pela Idade Média. E no caso do São Vicente, ele, algures no século VIII, logo aí começamos a ter dispersão de relíquias. Há uma versão que há uma versão da história que nos diz que essas relíquias terão ido para o sul de Itália, para Volturno, mas curiosamente, mais ou menos ao mesmo tempo, há outra versão que nos indica que elas terão ido para o Cabo de São Vicente no Algarve. Ok, e aqui começa a nossa história, e não é à toa que se chama Cabo de São Vicente. Muitas pessoas não têm noção que o nome daquele cabo está intimamente ligado com a história deste santo. É verdade, o Cabo de São Vicente, independentemente de nós não sabermos exatamente onde é que seria o suposto mosteiro para onde as relíquias teriam sido transbordadas desde Valência até o Algarve, há várias teorias também sobre isso, algumas até bastante recentes, mas pelo menos consolidou-se a teoria de que teria havido um mosteiro, o Mosteiro do Corvo, no Cabo de São Vicente, ou seja, na ponta mais ocidental, numa das pontas mais ocidentais do Algarve. E é por isso que o cabo tem esse nome, porque depois vai ser desse cabo de onde as relíquias sairão para Lisboa. Mas eu sinto que te interrompi, ias falar um pouco ali também de como é que as várias relíquias aparentemente circularam no Mediterrâneo, que não foi só em Itália que isso aconteceu. Sim, ia falar um pouco sobre a diáspora das relíquias. Nós temos relíquias de São Vicente no sul de Itália, em Volturno. Temos relíquias de São Vicente em Paris, na igreja de Saint-Germain-des-Prés, e primitiva ermida, capela dedicada a São Vicente, para onde teria ido uma túnica de São Vicente que veio de Saragoça. Portanto, vejam aqui que já temos não só apenas o corpo, mas temos também elementos de vestuário que estavam associados ao São Vicente. Depois temos relíquias em Castres, no sul de França, também uma história rocambolesca de dois monges que saem desse mosteiro e vão até território muçulmano tentar recuperar as relíquias de São Vicente. Essa que se vai repetir mais ou menos na história de Lisboa, mas já lá vamos. É verdade, há toda uma repetição de histórias. É? Sim. Sim, e aliás em Valência também existe a tradição de uma ermida de um mosteiro que estava a ser vigiado por corvos e que esses corvos estavam também no São Vicente. Tudo isso é tudo muito particular. Mas ainda há relíquias também na Grécia. E é verdade, normalmente as relíquias vêm de
Oriente para Ocidente. Neste caso é o contrário. Neste caso foram de Ocidente para Oriente, também por ameaça muçulmana. A verdade é que temos aqui uma história hispânica que é pouco comum nesta altura, de facto, tirando os santos que tinhas falado. Enfim, haver um santo que é desta península e, portanto, ele vai ficar intimamente ligado às cidades da península e aos pontos da península, nomeadamente esse ponto exterior mais ocidental, talvez o ponto mais inóspito, não é? Mais uma aura de fim do mundo, que é o Cabo de São Vicente. Sim, o Cabo de São Vicente, já antes de haver cristianismo, já seria um sítio importante, até do ponto de vista geográfico e simbólico, como há muitas teorias e enfim, há manifestações de viagens, peregrinações até ao ocidente extremo da Terra. Temos o Cabo de São Vicente, o Cabo da Roca, temos Santiago de Compostela, claro. Ou seja, tudo peregrinações, ou pelo menos movimentos de pessoas que circulam para o fim da Terra, para o Ocidente. E, portanto, o Cabo de São Vicente é um dos pontos nevrálgicos de tudo isso. Não é à toa também que ali ao lado temos Sagres, que ainda hoje tem um significado particular na própria historiografia portuguesa, no imaginário português, e que Sagres, ao que se sabe, não é, vem de sagrado, não é? Sacro, promontório sacro. Sim, promontório sacro era como ela era conhecida. E Sagres também, que muita gente não percebe que há esta ligação, mas, portanto, é uma zona realmente com uma aura especial. Sem dúvida. E provavelmente terá sido para esse ponto que as relíquias foram transbordadas, inicialmente, teoricamente, no século VIII, quando Valência está a ser acometida por uma punição por Abd al-Rahman I, portanto pelo primeiro emir de Córdoba, e terá sido nessa altura que uma população cristã, muito zelosa das suas relíquias de São Vicente, terá pegado nos restos do santo e ter-se feito ao mar. E curiosamente foram dar a um território que também teoricamente era dominado pelos muçulmanos, mas se calhar onde não havia tanta pressão por parte desta suposta invasão de Abd al-Rahman I. Certo, então temos estas relíquias miticamente, ou como dizer, com o que se sabe, não é? No Cabo de São Vicente, e de facto elas repousarão lá, estarão lá durante algum tempo, num templo que será eventualmente zelado por um templo islâmico perto, mas que poderá ter alguma ligação também com o cristianismo ali. Achas que poderá ter havido em território islâmico ali um templo cristão? Acho que sim, acho que temos muitas evidências de moçarabismo, ou seja, de cristãos que vivem sob domínio muçulmano e que vivem aparentemente e durante muito tempo em aparente paz, ou pelo menos em uma tolerada paz. Os moçárabes, não é? Aqueles que eram como árabes, no entanto, eram cristãos, mas vestiam-se, falavam, davam-se, portanto, eram tolerados pelo poder islâmico, não é? Desde que pagassem o imposto, evidentemente. Mas sim, o termo é um termo do século XI que surge curiosamente em Aragão para diferenciar aqueles cristãos que queriam permanecer com os árabes. E de facto eles querem, é uma população cristã que pretende permanecer em território muçulmano, porque nesse território está habituado a ter a sua vivência cotidiana. E em território muçulmano é-lhes permitido ter o seu santoral, as suas festas, o seu calendário litúrgico, religioso, portanto ter toda uma série de manifestações de religião que no norte da Península Ibérica, e à medida que a Reconquista vai avançando, essa permissão é cada vez mais afunilada. E portanto eles preferem manter-se com os árabes precisamente para manter os seus costumes e sim, toda a sua vivência cotidiana. Porque há uma especificidade moçárabe também relativamente ao cristianismo, vamos falar disto, mas é aqui que entra Lisboa, não é? Lisboa, temos uma cidade islâmica muito dinâmica, muito populosa e com aparentemente uma grande população moçárabe que sabe que há aquelas relíquias ali no Cabo de São Vicente. Sim, Lisboa é um caso paradigmático da importância do moçarabismo, porque nós ainda hoje temos um conjunto de escultura devocional, religiosa,
de espaço religioso que é caracterizada como moçárabe e que faz de Lisboa um dos pontos centrais de toda a discussão sobre o que terá sido o moçarabismo, sobretudo entre os séculos X e XII. Lisboa, no início da época muçulmana, é uma cidade com pouca expressão, mas essa expressão vai ganhando corpo à medida que os séculos passam, e de facto quando se chega a 1147, por exemplo, que é a data de conquista de Lisboa pelos portugueses e cruzados contra os lisboetas, que eram muçulmanos, nós vamos ter uma cidade bastante populosa, uma cidade que é de facto a maior cidade do Ocidente peninsular naquela altura. Aliás, desde logo nesse momento da conquista, há já aqui um equívoco importante que é descrito numa célebre carta, não é? De um cruzado que fala sobre do norte, não é? Portanto, vêm muitas populações do norte, e os cruzados que vinham para a Terra Santa são, digamos, interpelados para ajudar na libertação, e estou a fazer aspas. Aéreas com a libertação, e de facto há logo aqui um primeiro sinal de que esta cidade já era qualquer coisa diferente do que eles conheciam, porque haveria um bispo que era para eles árabe, mas se calhar não era bem assim, não é? E que foi passado pelo fio da espada. É verdade. Eu imagino esta cidade no século XII vista por um cruzado do norte da Europa, um flamengo ou um alemão que evidentemente nunca teria entrado no Mediterrâneo, nem conhecia cidades do sul, e portanto quando os cruzados aqui chegam, e também já temos um testemunho anterior de início do século XII que diz que a cidade é como se fosse uma sentina onde toda a gente tinha a religião que queria. E isto também é sentina interessante. É talvez a palavra mais pejorativa que possa haver, portanto é o que podemos dizer uma sanita, uma retrete, é um local de, não é? Sim, um local muito mal frequentado. Muito mal frequentado, e portanto, ou seja, aqui já nos diz alguma coisa sobre a natureza diversa da religião que esta população tinha. Ou seja, de facto nós tínhamos muçulmanos, evidentemente, mas teríamos também moçárabes, teríamos judeus, teríamos um caldo de cultura que é tipicamente mais mediterrâneo e por isso incompreendido pelos cruzados do norte da Europa, porque só veem o bem e o mal e que vão para a Terra Santa nas cruzadas para evidentemente conquistar território aos muçulmanos. E a coisa é de tal forma que nem se apercebem que, querendo libertar, mais uma vez com aspas, esta terra do poder islâmico, acabam por assassinar o bispo moçárabe. A crónica é muito omissa em relação a isso. É verdade que se diz que o bispo moçárabe, no início do cerco, final de junho, início de julho de 1147, está do lado muçulmano, no topo das muralhas, a ver a montagem do arraial dos inimigos, e portanto, ou seja, é alguém que tem poder e que está também a verificar o que é que se passa naquele arraial e como é que vão defender a cidade contra estes invasores. E depois, no fim, 24 de outubro, quando os cruzados entram pela cidade, há uma parte dos cruzados que ordeiramente vão em procissão com o rei e com os bispos de Portugal e vão de várias cidades portuguesas, e que vão até ao castelo em solene procissão com a cruz à frente e tal, uma espécie de ritual de tomada da cidade. Mas depois há uns outros que a crónica diz-nos que são os desordeiros, que são os colonienses e os flamengos, ou seja, malta mais do norte da Europa, e esses sim é que vão matar o bispo. Nós achamos, ao ler a crónica, que foi um descuido, que não se aperceberam que era o bispo, mas se calhar é algo mais do que isso. Porque havia uma questão moçárabe em território português, em território peninsular, mas em território português também, desde 1080, desde o Concílio de Burgos, desde a altura em que a liturgia hispânica e o calendário religioso hispânico são ilegalizados pelo Reino de Leão, e portanto, à medida que a conquista das cidades se vai dando, estes moçárabes vão ter duas opções. Ou alinham com os novos conquistadores e os seus novos santos e o novo calendário litúrgico, ou então têm que partir. Portanto, aquela descrição que vem de supostamente estes cristãos que diziam Santa Maria boa, não é? Numa linguagem, provavelmente um latim já muito corrompido, porque estamos a falar de pessoas e de uma língua que ficou não é, isolada do resto do latim, sob domínio árabe. E portanto há quem diga que não se fizeram bem entender. Tu achas que estamos aqui a falar mesmo de duas visões diferentes de futuro, e que estes invasores do norte queriam mesmo acabar com qualquer tipo de disenção relativamente aos cultos a tomar numa futura terra libertada? Invasores do norte, e se calhar também com algum apoio do próprio Afonso Henriques e da estrutura dirigente de Portugal, porque tinha havido problemas com o moçarabismo em Coimbra,
alguns anos antes. Que era uma grande terra de moçárabes. Era uma grande terra de moçárabes, sobretudo por causa de um homem chamado Seznando Davides, que tinha sido governador de Coimbra entre 1064 e 1091 ou 1092, a altura em que morre, e que deixou muitos frutos do moçarabismo. E depois há toda uma questão de tensões sociais e por aí fora, entre população autóctone de gosto mais moçárabe ou de teor mais moçárabe e os invasores, ou seja, a gente que vem do norte, aqueles que são os conquistadores, neste caso em Coimbra mais galegos, menos esta gente do norte da Europa. Tinha havido problemas em Toledo também, com a conquista de 1085, em que o Afonso VI teria permitido aos moçárabes manter mais ou menos os seus costumes, e Lisboa era o próximo passo, e portanto se calhar em Lisboa também há aqui uma tentativa de evitar o problema moçárabe, e evitar o problema moçárabe foi matar o bispo, e se calhar muita gente que estava com ele. Sim. Daí que então esta ideia de alguns lisboetas, em certa altura, irem resgatar as relíquias de São Vicente ao Cabo de São Vicente, se calhar não é só um gesto, digamos, de fervor religioso, mas tem alguma coisa de político e mais profundo. É bem possível. É claro que passaram muitos anos desde a conquista de 1147 até 1173, passaram de facto muitos anos, mas curiosamente o livro de Milagres, que nos conta a história de resgate das relíquias e que é escrito em finais do século XII, diz-nos que havia 2 moçárabes em Lisboa, ou seja, quer dizer que houve gente moçárabe a ficar em Lisboa depois da conquista de 1147, que esses 2 eram monges, ou tinham sido monges e já eram idosos, e, portanto, ou seja, estavam cá há muito tempo. E que eram os únicos que sabiam exatamente onde estariam as relíquias de São Vicente, no Cabo de São Vicente, supostamente num templo, que nós não falámos muito sobre ele, mas que seria um templo que teria algum culto sincrético com os muçulmanos, porque há uma tradição que nos diz que nesse templo do Cabo de São Vicente, os cristãos ou os monges que lá estavam tinham que dar uma refeição aos muçulmanos como penhor da segurança que eles garantiam a esse templo. E portanto aqui vemos o moçarabismo em ação, ou seja, é um culto cristão, mas que está respaldado pela paz que os muçulmanos conseguem trazer. Não há ideia onde esse templo seria hoje em dia, não se consegue localizá-lo? Não. Cabo de São Vicente, enfim, há muitas teorias sobre isso. O culto depois é reativado naquele território, mas já numa fase posterior da Idade Média, com Afonso III e Dom Dinis. E portanto, estes 2 monges idosos de Lisboa sabiam exatamente onde era esse templo, que teria sido destruído pelos almorávidas. Nós não falámos muito sobre eles, mas os almorávidas são enfim, o almorávida é um império que em final do século XI, início do século XII, teria tido maior intolerância para com os cristãos e neste caso para com os moçárabes. Estamos a falar no período islâmico, houve vários movimentos, portanto, várias vagas com diferentes características, e os almorávidas, que são dos últimos, não é? Pelo menos no que diz respeito ao domínio de Lisboa, não é? E portanto digamos uma dinastia particularmente fervorosa do ponto de vista, não é, da pureza religiosa. Sim, e atribui-se-lhes se calhar demasiadas destruições de igrejas e de templos, que nós não temos verdadeiramente evidência arqueológica de que terá sido assim, mas em todo o caso é um período de maior intolerância, e portanto admite-se que nessa altura os almorávidas terão destruído o mosteiro do Cabo de São Vicente, e portanto as relíquias de São Vicente teriam ficado ocultas, teriam ficado soterradas por essa destruição. E portanto muitos anos depois, quase um século depois, é que vamos ter os 2 monges idosos de Lisboa a dizer exatamente onde é que era o sítio desse Porque a conquista de Lisboa foi em 1147, e esta ida, portanto, esta iniciativa destes monges, que se presume que respaldados por uma comunidade moçárabe de Lisboa, não é? Que os terá mandatado a ir, provavelmente com mais pessoas, não é? Presume-se, como guias. Isto só acontece em 1173. 1173. De algumas décadas já depois de um poder cristão do norte, não é? Corporizado por Dom Afonso Henriques, e portanto podemos só imaginar talvez a tensão político-social que podia ocorrer para que de repente 30 ou 40 anos depois da tomada de Lisboa aos mouros, de repente se justifique ir esta embaixada, enfim, mas eles vão, não é? E vão
Eles vão. Há muitas tensões sociais, só um parênteses para falar um pouco sobre isso, porque é importante verificar que em Lisboa, a seguir à conquista, não são todos portugueses, nem são todos cristãos do Norte. Há muita gente de muitas partes e, portanto, Lisboa transforma-se numa cidade com mais gente do que aquela que tinha, porque nós começamos a tínhamos muçulmanos que alguns ficaram, é a comunidade de Mudéjar, que fica e que é objeto depois de um fural. O primeiro fural dado a Lisboa é precisamente aos mudéjars, ou seja, aos muçulmanos que permaneceram em território cristão. Depois temos judeus, temos os moçárabes, que evidentemente vão continuar a estar nesta cidade, não sabemos em que condições. Bem, algumas notícias documentais mais tardias que os ligam à zona rural, em torno da cidade, mas enfim, é pouca a informação que temos sobre isso. E depois, claro, temos toda a gente que vem do Norte. E do são Norte os vencedores de alguma forma, mas que são portugueses, são galegos, são francos, ingleses. Há muita gente. O bispo que vem o primeiro bispo de Lisboa é um inglês. Há muito território a norte de Lisboa que é dado a franceses. Portanto, temos uma sociedade mais multicultural do que parece. E nessa sociedade... E do que sempre pensámos e que pinta a tons muito mais diversos do que preto e branco, esta questiúncula toda da tomada dos mouros e dos cristãos, porque era de facto uma cidade mais heterogénea. Muito mais heterogénea. E de facto nós hoje em dia não falamos de uma conquista religiosa, falamos de que a cidade é conquistada pelos portugueses e pelos cruzados contra os lisboetas que são muçulmanos. E os lisboetas que estão sozinhos, porque os lisboetas não conseguem apoio de nenhuma outra cidade muçulmana. E de facto nesta cidade mais heterogénea é natural que tenham existido tensões. Tensões, sobretudo, à medida que o século XII avança, porque o século XII é um século de relativa prosperidade para o Reino de Portugal até aos anos 70, 80, mas depois é uma conjuntura dramática. O reinado de Sancho I, por exemplo, é um reinado em que o Reino de Portugal está ameaçado de existência e de continuidade. E portanto é natural que todas estas tensões se fizessem sentir. Nós não sabemos porque é que em 1173 estes dois monges resolvem dizer, eu sei onde é que é o sítio exato onde era o túmulo de São Vicente. Mas uma coisa sabemos, é que através da crónica ou seja, do livro de milagres, sabemos que o rei não tem nada a ver com isto. Ou pelo menos o rei não está presente. O que é de estranhar. É de estranhar, sobretudo tendo em conta que Afonso Henriques provavelmente já teria em mente capturar ou adquirir, apoderar-se das relíquias de São Vicente desde pelo menos 1139. Esta é a minha opinião, mas desde a Batalha de Ourique, desde o momento, Batalha de Ourique, enfim, desde o conjunto de ações militares que nós hoje conhecemos como Batalha de Ourique, ele escraviza 1000 moçárabes no sul da Península Ibérica. Não sabemos exatamente aonde, mas é natural que entre essa população do sul da Península Ibérica e esses 1000 escravizados houvesse notícia do culto a São Vicente. É também uma forma de controlar este território, esta população que ele agora de repente tem à sua guarda e de sufocar uma disenção que possa haver, não é? Sim, mas o que é certo é que ele não conseguiu apoderar-se das relíquias, nem em 1139, nem em 1147, com a conquista de Lisboa, nem nesse mesmo ano, 1147, quando funda o Mosteiro de São Vicente em Lisboa. É muito curioso porque em Lisboa nós temos o Mosteiro de São Vicente a ser fundado ainda antes da chegada das relíquias. Mas se calhar já na expectativa de que mais cedo ou mais tarde essas relíquias poderiam ser apoderadas por Afonso Henriques. A fundação do Mosteiro de São Vicente de fora, porque ficava fora da muralha, não é? Mas é de facto uma obra que se percebe que é estruturante desta nova cidade, porque ela ocupa uma parte oriental da cidade, portanto uma colina, controla toda aquela colina, não é? E digamos, de certa forma, acaba por vir a estruturar nos séculos seguintes o que se passa ali. Portanto, é um programa político e de Dom Afonso Henriques, mas então ele é, de facto, todos são surpreendidos com esta iniciativa de ida então às relíquias, que não é feita sobre a sua égide. Não, aparentemente não é, segundo o livro de milagres não é. Há essa comunidade que sai de Lisboa, que são novos aventureiros, porque fazem-se ao mar, em busca de um sítio. Não se ia por terra nesta altura, até porque tinha o controle islâmico, não é? E terra era muito mais perigoso do que por mar. Mas em todo o caso, é curiosíssimo porque é uma comitiva,
talvez uma embarcação, não sabemos, que sai de Lisboa, vai até ao Cabo de São Vicente, volta do Cabo de São Vicente e nunca há uma esquadra muçulmana que os apanhe, nem sequer em Alcácer do Sal ou em Sesimbra, nada. Ou seja, eles, talvez esse sincretismo moçárabe possa ter permitido. É mais uma história fantástica. Sim, quem sabe. Mas então a verdade é que eles, de repente, então, no dia 15 de setembro de 1173, a cidade acorda. Quer dizer, antes de acordar, nós já sabemos agora a posteriori que eles vieram propositadamente de madrugada, não é? Ou vieram de madrugada, não é? E podemos imaginar que esta entrada de madrugada podia ter um intuito de ser feita, digamos, na calada da noite. Essa se calhar é mais um dado que nos permite pensar que o rei não tinha nada a ver com isto, nem o rei nem as autoridades de Lisboa cristã. Portanto, eles, depois de encontrarem as relíquias, depois de muitos jejuns e de rezas, enfim, de uma série de fenómenos também eles fantásticos, as relíquias são-lhes finalmente manifestadas. E, portanto, o santo manifesta-se lá em São Vicente. E depois, portanto, o santo manifesta-se àqueles que verdadeiramente considera que são os guardiães verdadeiros das suas relíquias, e então eles colocam essas relíquias numa embarcação, vigiada por corvos. Os corvos estão sempre aqui muito presentes. Ok, os corvos sinalizam, ajudam a sinalizar ou a guardar. É, o corvo, desde o momento em que São Vicente morre em Valência, o corvo, que por natureza é necrófago, muda completamente a sua natureza e transforma-se no santo, no animal que vela e que guarda estes sagrados vestígios, de forma a que nem o corvo, que é necrófago, se aproximasse das relíquias. Sim, o corvo acaba por ser também uma figura aqui muito, muito interessante e que está também muito, muito presente no imaginário dos lisboetas ao longo de séculos. E, portanto, eles captam finalmente essas relíquias, metem-se na embarcação, vêm para Lisboa e, em vez de desembarcarem num sítio normal, central e à vista de todos, não. O que vão fazer é transportar as relíquias de noite para a Igreja de Santa Justa. A Igreja de Santa Justa é uma igreja periférica de Lisboa, era a primeira igreja que estava próximo do Rossio, onde passaria o esteiro, onde existia o esteiro de rio, ou seja, um braço de rio, por onde essa embarcação terá chegado, e portanto eles desembarcam discretamente, sorrateiramente, diria eu mesmo, as relíquias, conduzem-na à igreja de Santa Justa e aí ficam. E depois a crónica diz-nos uma coisa muito interessante, é que diz-nos que elas foram tratadas desta forma por medo da violência de alguns. E portanto isto admite logo pensar que há tensões nesta cidade, e que o facto de umas relíquias tão importantes chegarem a Lisboa seria logo motivo de luta e de discussão entre as várias comunidades. E de facto isso aconteceu. Na manhã seguinte, quando se percebe que as relíquias de São Vicente chegaram a Lisboa, e ainda por cima de forma tão discreta, há logo posicionamento de vários grupos na cidade que tentam disputar essas relíquias. E nós temos o Cabido da Sé por um lado, que é o Cabido que vai ganhar, é o Cabido da Sé que consegue resgatar as relíquias de Santa Justa, provavelmente com algum pagamento dado ao reitor da Igreja de Santa Justa. Eventualmente moçárabe. Sim, não falámos sobre isso, mas provavelmente a comunidade moçárabe estaria, no século XII, centrada nesta zona ocidental de Lisboa, próxima do braço de rio que subiria por aquilo que é hoje a Baixa Pombalina e chegaria até ao Rossio. E portanto temos o Cabido da Sé logo a 16 de setembro de 1173 a posicionar-se para captar as relíquias para a sua catedral, que estava em construção. A catedral ainda não estava terminada, ainda estava muito longe de terminar, mais 30 ou 40 anos é que ela seria terminada. A sede de Lisboa. Depois temos os monges de São Vicente, curiosamente... Do tal mosteiro que Dom Afonso Henriques funda no próprio ano. Exatamente, e que eram regrantes de Santo Agostinho, ou seja, eram os mesmos monges do grande mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde, curiosamente, o rei Afonso Henriques vai ter a primeira sepultura. Uma espécie de panteão desta primeira dinastia, não é? Panteão e, enfim, uma entourage muito, muito grande do ponto de vista cultural de Afonso Henriques. E tentam também eles ter algumas relíquias e finalmente o governador de Lisboa, ainda sem a presença do rei, consegue que as relíquias sejam transferidas para a sede de Lisboa em procissão, mas uma procissão
que é guardada por homens de armas. Ou seja, é uma posição militar, militarizada. As relíquias são finalmente depositadas na Mas, portanto, a cidade catedral. esteve aqui em pé de guerra e na iminência de haver, enfim, a violência muito, muito grave nesta Sim. cidade. E deve ter havido, e deve ter havido, porque Não as veio coisas depois naquela descrita, altura, sim, claro. Mas vem enunciada, não é? Quando se Sim. diz nas tais o livro que relata a chegada das milícias, os homens estão armados, não é? Sim. Há essa expressão que mostra que não foi de todo uma convivência pacífica aqui nesta última. Não terá sido de todo convivência pacífica. As relíquias são levadas para a catedral, para a sede de Lisboa. A comunidade que terá organizado esta expedição dilui-se completamente. Nós nunca sabemos os nomes desta gente, nós não sabemos se são moçárabes ou não, intuímos que sejam, porque quer dizer, é algo que faz sentido que seja um grupo periférico e que está a perder direitos nesta Lisboa que é conquistada e que está a ser organizada por Afonso Henriques e pelos seus homens. Pelos cristãos do Norte. Pelos cristãos do Norte, é isso, é preciso fazer esta diferenciação. Mas nós nunca verdadeiramente conhecemos esses não foram eles que contaram a história, não é? É isso. A história não foi registada por eles. É isso. Sim. É e isso. então isto marca, de certa forma, concordas que marca, enfim, o declínio desta via moçárabe, não é? Este rito. Já agora falando um pouco deles para perceber, portanto, eles tinham até um rito litúrgico diferente que tinha mais a ver com o que tinha acontecido séculos antes, visigótico, talvez, antes dos islâmicos chegarem, do que depois com as novas, digamos, emanações da Igreja em Roma, que entretanto está a fazer uma espécie de, vou utilizar uma palavra anacrónica, mas uma certa globalização do culto na Europa, não é? Uma comunidade europeia do culto desta Europa cristã, não é? Mas é isso mesmo, é um culto, é uma espécie de rito pan-europeu, aquilo que se começa a preparar a partir de meados do século XI, com o Papa e com a Ordem de Cluny. Portanto, são aqui os dois grandes braços que vão fazer uma reforma litúrgica e que não é só de rito litúrgico, é também de calendário e de calendário de santos, e isso já é mais importante para as comunidades. E, portanto, eles vão fazer toda essa reforma, uma reforma que pretendia que a liturgia e o calendário fosse igual desde a Península Ibérica até a Terra Santa, que são as fronteiras da cristandade naquela altura, mas depois há bolsas de resistência. E há bolsas de resistência na Península Ibérica com os moçárabes, que de facto tinham uma liturgia muito antiga, uma liturgia que vinha se calhar desde o tempo dos romanos e depois tinha sido codificada e ampliada com os visigodos e que tinha-se mantido com estes moçárabes. Mas há outras bolsas de resistência na Europa. Os cátaros, por exemplo, são outra bolsa de resistência e esses acabaram muito pior que os moçárabes. Em todo o caso, são todos aniquilados. Ou seja, estas heterodoxias, estas diferentes correntes de cristianismo vão ser progressivamente primeiro ilegalizadas e depois aniquiladas. E aconteceu isso com os moçárabes. E o que é que será feito agora um exercício um bocadinho especulativo, admito, mas com uma curiosidade que me ocorre, não é? Porque de facto o que é que terá sido feito, eu não digo hoje em dia, não é? Mas nos séculos seguintes, esta população diluiu-se, anulou-se, eclipsou-se? Sim, a população moçárabe tem que se diluir. Vai-se diluindo progressivamente. Ou seja, a partir do momento em que não tem o seu bispo, em que não tem os seus agentes de ordenação e de regulação interna, a população tem que se diluir. E de facto aos moçárabes só havia duas opções: ou alinhavam com estas novas correntes litúrgicas e de calendário religioso, ou então tinham que partir. Mas o partir começava a ser cada vez mais difícil, e depois a partir do momento em que temos o território português completamente conquistado, agora sou eu que estou a fazer aspas, não é? A partir desse momento não há margem de manobra para estes moçárabes, como também não houve em Castela ou em Aragão. Em Aragão ainda tivemos forais dados aos moçárabes. Okay. Em Portugal não houve nada disso, ou seja, Afonso Henriques negligenciou completamente o contributo moçárabe, mas em todo o caso esta população vai-se diluindo progressivamente, se calhar espalhando-se por um território mais rural. Há quem diga que havia alguns santos de devoção mais moçárabe que ainda subsistiram, não é, ao longo do tempo, não é? Alguns nomes mais ligados, sei lá, São Mamed, Santo Adrião, não é?
Esses são santos importantes e que estão muito presentes, por exemplo, em Sintra, não é? Na zona ali de Sintra, de Odrinhas, por exemplo, há uma série de agiotopónimos, ou seja, topónimos que têm a ver com os santos, que evocam a permanência do culto a estes santos, que depois também deixam de ser importantes para os cristãos do Norte. Os cristãos do Norte é muito mais São Jorge, Santo André, São Lourenço, São Cristóvão, portanto, são santos completamente diferentes. Há quem diga também, isto agora é mesmo especulação, mas que a ideia de Saloios, não é? Como essa comunidade rural à volta de Lisboa, podem ser os herdeiros dos moçárabes. É bem possível, não faço ideia, mas é bem possível porque estamos a falar de populações autóctones durante gerações e gerações e nada melhor do que estas populações autóctones para continuarem e para perpetuarem relações com os seus antepassados, relações culturais que são herdadas dos seus antepassados. Portanto, uma população que se mantém durante muito tempo no mesmo sítio normalmente perpetua este tipo de herança cultural. Estamos mesmo a terminar, mas não quero deixar de saber o que é que aconteceu com as relíquias de São Vicente, porque há toda uma história e vicissitudes ao longo destes séculos. Bom, as relíquias de São Vicente em Lisboa passaram a ter uma história própria, porque o São Vicente foi catapultado para padroeiro de Lisboa, coisa que já não é hoje em dia, porque a Igreja em 1981 resolveu que o santo patrono de Lisboa deveria ser o Santo António, coisa que, enfim, já não nos diz muito porque a sociedade é laica e, portanto, estamos num tempo completamente diferente. Mas o São Vicente foi padroeiro de Lisboa logo desde o século XII, ou pelo menos início do século XIII. Temos imensas São Vicente manifestações. não resiste a dizer que, por exemplo, o Sarmento de Matos, um olicipógrafo também, que falecido há relativamente pouco tempo, ele até sustentava que o próprio Santo António, Fernando de Bulhões, poderia ter descendido de uma família moçárabe, porque o pai dele poderia estar ligado ao poder anterior. Pronto, é talvez um... É possível. São especulações e são também, digamos, teorias que fazem avançar o pensamento, não é? Mas sim. É verdade. Não, queria só dizer que o São Vicente foi padroeiro de Lisboa durante várias gerações. As suas relíquias permaneceram na sede de Lisboa durante muito tempo, ainda lá estão, teoricamente, aparentemente carbonizadas, porque quando há o terremoto de 1755 as relíquias são um pouco dispersas e há uma agonia naquele dia que faz com que o próprio São Vicente acabe por ser vítima do terremoto. Okay. As relíquias já tinham sido escondidas e redescobertas. Em 1614, por exemplo, temos uma redescoberta de relíquias, mas durante a Idade Média o São Vicente é o santo de Lisboa. E uma barca com 2 corvos imediatamente é a imagem de Lisboa, ainda hoje para muitos lisboetas. No século XIV, com Afonso IV, que foi o único rei da primeira dinastia que se fez sepultar em Lisboa e na sede de Lisboa, e nós sabemos que se fez sepultar num túmulo que tinha imagens da transladação maravilhosa das relíquias de São Vicente do Cabo do Algarve até Lisboa. Nessa altura é provável que o santo tenha mesmo sido o santo padroeiro do reino. E depois disto tudo isto se esfumou. Com a restauração, de facto, deixa de ter uma centralidade. Nossa Senhora da Conceição passa a ser a padroeira nacional, não é? E o culto vai se diluindo. Sim, a partir do século XVII é o tempo dos cultos marianos e do triunfo dos cultos marianos, que vem até ao século XX. E, portanto, nós temos de facto uma tendência na história mais recente de cultuar muito mais as diferentes formulações marianas do que propriamente estes santos tão antigos. Eu acredito que sim, que a partir da restauração da independência, ou seja, a partir do século XVII, o culto a São Vicente tenha decaído, e se calhar é isso que explica porque é que ele foi mais uma vítima do terremoto e não se calhar o santo protetor, que muita gente ainda poderia pensar que ele poderia proteger a cidade de uma calamidade tão grande como foi o terremoto. Aqui fica então a história do São Vicente. Obrigado, Paulo Almeida Fernandes. Até à próxima. Obrigado, eu. E chegamos ao fim do último episódio da 2ª temporada de Histórias de Lisboa. Aproveite as festas populares, o verão, e fica desde já expresso o nosso desejo de voltar em breve. Este podcast teve a autoria de Miguel Frente Andrade, sonoplastia de Selma Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Siga-nos em Instagram, histórias.de.lisboa. SICNoticias.pt. As notícias na hora.
e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt.